Sejam bem-vindos a mais um episódio de Detalhes. Eu sou o William Azulay e tenho o prazer de estar aqui com vocês em mais um episódio deste nosso novo espaço do podcast. Nós, Moneyball, tentamos trazer qualidade e inovações para vocês. Espero que o feedback da criação deste espaço, deste programa, consiga atrair e fazer com que vocês percebam e também exponham um bocadinho do vosso pensamento basquetebolístico nos comentários e tudo muito mais. Bem, trago aqui para vocês uma jogada que acho que é uma jogada muito interessante para se poder falar, porque é uma jogada recente, num jogo que foi, creio, há dois dias atrás, onde o jogo dependia deste último lançamento para que a equipa dos Brooklyn Nets ganhasse. Os Brooklyn não tinham pressão absolutamente nenhuma para ganhar, mas poderiam ter ganho o jogo e criado, como se diz, né, o upset, né, o upset à equipa de Portland, impossibilitando-lhes de então participar nos play-in. Mas pronto, eu vou pôr a jogada a rolar para vocês apreciarem e darem conta de como é que foi o desfecho desta jogada. Então aqui vamos. Final seconds. LeVert will go against McCollum. Down by one. LeVert for the lead. No! It's a... Como vocês podem ver, Caris LeVert opta então em fazer o lançamento, o step back e fazer um mid-range contested com o CJ McCollum. Bem, nós estamos a ver aqui vários erros para mim. Isto fazendo uma pequena... Isto tendo em conta de como foi o jogo. Mas vou fazer aqui uma contextualização para que vocês que estão aqui a ver possam perceber o motivo da minha crítica à tomada de decisão do jogador e o motivo pelo qual eu escolhi esta jogada. Obviamente que também farei questão de mostrar jogadas anteriores para comprovar o que eu estou a dizer. Bem, nós aqui vemos CJ McCollum a defender. Não é um excelente defensor, mas é melhor do que o jogador que estava a defender Caris LeVert durante o jogo, que era Gary Trent Jr., jogador que está neste exato momento no lado direito, no canto direito, né, a defender o seu colega, creio que seja o Joe Harris. E o Caris LeVert decide recorrer ao one versus one, ou seja, 1 contra 1 com o CJ McCollum. Ora, como nós podemos ver, os Portland Trail Blazers estavam a ganhar por 1 ponto, os Brooklyn Nets tinham a capacidade de dar a reviravolta ao resultado, tendo 10 segundos, era uma questão de elaborarem uma boa estratégia, e acho que a equipa foi demasiado estática nesta última jogada. Bem, para já, eu, se fosse o jogador que estava no canto direito, que está com Gary Trent, faria um movimento off-ball, atraindo o Gary Trent a acompanhar o meu movimento, fazendo o screen a CJ McCollum, provocando então o mismatch, ou seja, a troca de defensores de CJ McCollum para Gary Trent, que já tinha nesta fase do jogo 5 faltas e que estava limitado nas suas ações defensivas porque na sua sexta falta seria expulso. Mas obviamente que ele aí, se tivesse de fazer falta, ele iria fazer falta, porque mais vale dar-te a falta e
correr o risco de ver-te a falhar pelo menos um dos lances livres do que dar-te 2 pontos de graça. Mas sim, eu acredito que aí poderia-se ter feito um screen de formas a que pudéssemos ter inúmeras opções. Para sair do CJ e passar para aquele jogador que andou a defender o jogo inteiro e que o treinador do Portland, e muito bem, deu conta que não conseguia defender Caris LeVert. 2. Permitir com que então a decisão ofensiva fosse a melhor, porque a probabilidade de fazer pontos seria maior, uma vez que estaria com um jogador limitado e que facilmente poderia ter chegado à tabela e ou fazer os 2 pontos e conseguir uma falta, ou simplesmente ganhar uma falta e ir para a linha de lances livres, ou melhor ainda, se o jogador Final seconds. em vez de ficar parado, tivesse feito o movimento que eu estou a dizer, que é fazer o screen e preparar-se para uma espécie de pick and pop, Caris LeVert, ao entrar para o garrafão, poderia isolar um dos lançadores. Neste caso, poderia isolar o Harris, que estava aqui à espera da bola, e obviamente não estaria, se fizesse o movimento, não estaria no canto direito, estaríamos a falar mais numa posição central, mas que estaria bem posicionado, com uma boa visão, com um bom lançamento de 3. Então, múltiplas opções poderiam ser tomadas e seriam as opções corretas, conforme nós vemos muitas das vezes o LeBron a fazer, que é atacar o cesto e atrair 2 defesas, de forma a que um dos seus colegas tenha abertura e tenha, por isso, uma boa oportunidade para fazer o lançamento, ou melhor, um bom lançamento, a jogada correta, né? Chuta-se a bola para o lançador e o lançador consequentemente, né, faz o lançamento. Agora, se entra, tudo muito bem, se não entra, não deixa de ser uma boa jogada. Como vocês podem ver aqui, LeBron James nesta jogada, era aí onde eu queria chegar, daí pegar na movimentação dos jogadores e daí dizer que estavam tão estáticos. LeBron James aqui mais uma vez a utilizar Anthony Davis a fazer uma simulação do pick, e não, neste caso não iria ser o roll, mas sim o pop, aonde iria resultar nesta questão que vamos ver agora. Down 3, less than a minute. LeBron, Davis, 3 to tie. LeBron James, muito inteligente a saber utilizar o seu colega, pick and pop, atrai 2 jogadores, o jogador fica livre, tem uma boa visão para a tabela, um bom lançamento, e temos o triplo e um bom lançamento, jogada certa, não havia pressão absolutamente nenhuma. Anthony Davis converte o sexto. Última jogada, e é aí onde eu digo que poderia-se, quando eu falo de chutar, é exatamente isto, é termos uma jogada onde o jogador que tem a bola, neste caso o LeBron, que vai receber, vai entrar de formas a atrair atrair os defensores dos Nets para o interior, e como podem ver, Anthony Davis já está a fazer um posicionamento de isolamento de formas a que tenha uma boa posição para fazer um triplo e ter então a jogada feita. Aqui consegue-se ver claramente qual é a intenção desta jogada, mas pronto, aí vamos colar. Danny Green got to get it in, finds LeBron with 4, with 3, LeBron all the way, AD to win the game. Aí está, uma jogada feita por LeBron James. LeBron James, como vocês podem ver, recebe a bola, ele vai, atrai
3 defensores da equipa, tendo o AD tendo o AD como jogador dos Lakers mais solto e para fazer o lançamento. Infelizmente a bola não entrou neste caso, mas quando nós estávamos a dizer que Caris LeVert poderia ter feito muito melhor, esta é uma das opções que poderia ter feito naquela determinada situação. Conforme estava a dizer, aqui nós podemos ver uma jogada onde Gary Trent Jr. Está a defender Caris LeVert e LeVert com toda a facilidade ultrapassa. Como vocês puderam ver, não houve dificuldades absolutamente nenhumas por parte de LeVert quando estava a ser defendido por Gary Trent Jr., até porque o Allen, neste caso Jared Allen, vem ajudar com o screen, simulando então pick and roll e permitindo então com que tivesse espaço para LeVert fazer a penetração, pondo o Whiteside, que estava a defender, numa situação em que se fizesse muito mais, haveria contacto e daí haveria falta. Mais uma jogada, como vocês podem ver, Caris LeVert tem Gary Trent Jr. como seu defensor. Temos aqui do lado direito Joe Harris e temos CJ McCollum a defender. Vejam o resultado da defesa de Gary Trent sobre Caris LeVert. Destroying the Nets on the offensive glass. Can't match the size inside. Caris LeVert hits the deck. Mais uma vez, Gary Trent Jr. a não acompanhar o movimento do seu oponente. E temos aqui mais uma outra jogada onde Gary Trent Jr. está a defender novamente Caris LeVert, Whiteside com Allen, e observem o movimento do jogador quando vê que Allen está a movimentar e Caris LeVert está com Gary Trent Jr. New shot clock with which to work. Still 58% shooting for Brooklyn. Once again. Mais uma vez, um ponto fácil para Caris LeVert, pois Gary Trent Jr. não tem capacidade para defender Caris LeVert, ou melhor, não teve capacidade para defender naquele determinado jogo Caris LeVert. Jared Allen a fazer muito bem a simulação de pick and rolls, onde viria a fazer screens e fingir o roll e permitir com que então confundisse os defensores e permitia então a penetração por parte de LeVert para fazer então o ataque Caris LeVert. Mas nós vemos aqui este jogador a fazer um high screen. Here comes LeVert, onde tira completamente o Gary Trent da jogada. Tem CJ McCollum, tem Whiteside. CJ McCollum a preparar para defender. Boa leitura por parte de Jared Allen e permite com que o seu colega ataque o sexto. Daí eu dizer que Caris LeVert teve ao longo do jogo decisões corretas e os Nets tiveram a postura ofensiva e organização ofensiva muito boa no decorrer do jogo. with the screen. Screen by Allen. Doubled is LeVert. E Caris LeVert faz o ponto, tendo o Allen ali a fazer o roll, e se quisesse poderia ter feito, provocando com que o mismatch do Allen com Carmelo, que não é um bom defensor, obrigasse então a fazer falta. De qualquer das formas, estava numa posição favorável para os pontos. Caris LeVert com Gary Trent Jr.
e Gotta go right at him. Shot clock at 7. Good fake, good spin. Right on the doorstep, couldn't get it. Look at. apesar de ter falhado, tinha sempre uma vantagem sobre o seu. Gary Trent já estava completamente afastado da jogada, mas felizmente e infelizmente para os Nets, a presença de Nurkic aí fez com que o lançamento não fosse dos melhores. Knots. Well, Waru Cabarro has got 19. Working his way inside. Nice little move and a two right there by. Eis o que acontece, Gary Trent Jr. não tinha a capacidade de travar, estava a jogar neste exato momento com 5 faltas, estava limitado e o Caris LeVert muito bem aproveitou-se da limitação que o seu oponente tinha e por isso só estava a atacar cada vez mais e tinha pontos fáceis porque precisava ser bastante agressivo para o ponto. E então, como nós podemos ver ao longo do jogo, até mais ou menos o minuto 3 do último quarto, Caris LeVert estava a, como se diz até em inglês, expose o seu defensor, de maneiras a que o treinador dos Portland, quando o jogo esteve muito próximo, pensou bem e decidiu mudar o seu defensor, pondo então como matchup CJ McCollum. Então, como vocês podem ver, após ter mostrado aquelas jogadas, voltamos então agora para a jogada inicial e após a contextualização e a demonstração que Gary Trent Jr. era uma liability, um jogador que não tinha capacidade para aguentar o skill set de Caris LeVert, o treinador dos Portland e bem decide mudar um matchup e pôr CJ McCollum e Caris LeVert e os Brooklyn Nets, não tomando uma decisão correta nesta jogada, ficaram estagnados. Não houve aquela movimentação que nós vimos em algumas das jogadas passadas, onde, por exemplo, Jared Allen poderia subir para simular, fazer um high pick and roll e nem que fosse simulação e confundir o defesa. Nem sequer nós vimos o Joe Harris, que estava à direita, a fazer uma movimentação de formas a que pudesse fazer um screen e provocar a troca de matchups. Nem sequer nós vimos o Joe Harris a fazer a movimentação para que pudéssemos então ter uma estação de pick and pop e que este poderia então ter um bom lançamento à tabela. Então, por estas e por outras, eu continuo a dizer que isto foi uma má jogada, mal elaborada, muito mal elaborada por parte de Caris LeVert, e isto ditou no resultado final desta jogada, onde os Brooklyn Nets poderiam ter ganho o jogo se tivessem pensado de outra forma, e optaram por fazer com que o Caris LeVert fosse para numa jogada individual, conforme fez em algumas vezes durante o jogo e que foi bem sucedido, mas tendo o jogo na mão para os Portland, que estão a ganhar, ter um 1v1 e obrigar a fazer um step back 2, ou seja, um mid-range nessa distância, é uma dádiva, porque se entrar foi um excelente lançamento, mas se não entrar, o jogador ofensivo, nesse caso o atacante, é que fica mal visto, porque poderia ter tomado uma decisão melhor e optou em complicar as coisas. Bem, esta foi a jogada então que nós decidimos trazer para vocês no episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem a seguir as nossas páginas, seguir tudo, likes, partilhem. Nós estamos aqui para poder responder a qualquer questão e
Se vocês precisarem de mais alguma coisa, cá estaremos nós para poder responder. Eu sou o William Azulay e antes de poder despedir, fiquem aqui mais uma vez com um desfecho desta jogada. Final seconds. LeVert will go against McCollum. Down by one, LeVert for the lead. No! It's over! And Eu sou o William Azulay. Este foi mais um episódio de Detalhe. Sandio corta.